Antes da nossa próxima entrevista, vamos assistir uma paródia interpretada por Edu Krieger e Natália Voss sobre o apagão de energia que atingiu milhares de pessoas aqui no estado de São Paulo. Alguma coisa acontece além do apagão, que é mais um deboche com a cara da população. É que a Enel só fez demitir pro lucro subir, e a escuridão nos afeta em ruas e esquinas. A inoperância completa virou uma rotina. Ainda quando havia Eletropaulo ali, também tinha problema na gestão. Mas o descaso só cresce, não tem condição. E até a direita tá contra a privatização. Agora o que vem pela frente vai ser chumbo grosso. Se privatizar a Sabesp é o fundo do poço. É que Tarcísio tá cheio de intenção nesse meio. E a Enel apavora mostrando seu sistema velho. Tá muito pior do que antes, os apagões são constantes. São mais de 10 mil endereços, sem luz não é um tropeço. 120 horas sem eletricidade, e o consumidor é tratado sem dó nem piedade. E paga o preço do preço do preço do preço. O povo perdido nas vilas, nas ruas, favelas. Até quem tem grana hoje tá apelando pras velas. Lá vem a conversa fiada de quem manda na empresa. Eu vejo estragar o arroz, o feijão e as carnes. Sei que o temporal foi forte a beça com ventos e chuva. Mas é péssima, jurássica e caótica, cúmulo do drama. Não é possível que essa empresa esteja aqui. Se pros paulistanos a falta de luz atordoa, os italianos da Enel estão numa boa. Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Estaduais de Água, Esgoto e Meio Ambiente, que é o Sintaema, mostra que 25 prefeituras e 61 câmaras de vereadores se manifestaram contra a privatização da Sabesp, que é um projeto do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Na última quinta-feira, movimentos sindicais e sociais protestaram em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo para pressionar parlamentares. No mesmo dia, foi realizada uma audiência pública sobre a privatização desta empresa tão importante pública aqui de São Paulo. Sobre essa questão e a privatização, o apagão da Enel e os projetos de privatização do governador Tarcísio de Freitas, o Revista Brasil TVT conversa agora com Ivone Silva, que é vice-presidenta da CUT São Paulo. Ivone, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer é todo meu. Olá, Cosmo. Eu vou dar assim, os parabéns aí, vou falar do Cosmo, porque ganhou o prêmio aí junto comigo lá na Assembleia Legislativa, o 20º prêmio lá, Zumbi dos Palmares. Parabéns, Cosmo, bem merecido. E estava muito bonita a festa lá na Assembleia Legislativa. É verdade, Ivone, uma festa muito boa. Lembrando aqui, a Ivone tocou nesse ponto, a gente está no novembro, o mês de novembro, 20 agora, Dia da Consciência Negra. Aliás, todos convidados, né, Ivone? Tem ato aqui na Paulista, às 14 horas, até às 14 horas no MASP, então é uma data importante, né? Feriado, né, que foi aí
projeto de lei do nosso deputado Barba, né? E que agora é feriado no estado de São Paulo. A gente não tinha isso, era um feriado municipal em vários lugares, então é importante. Então, 20 de novembro não é só um feriado, é dia de luta, então todos lá na Paulista. Verdade. Ivone, e por falar em luta, esta vontade louca do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em querer privatizar por completo a Sabesp, vem ganhando cada vez mais desdobramentos aí ao longo dos dias, né? Essa semana, uma audiência pública, digamos aqui, é bom se lembrar, a contragosto do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi obrigado pela Justiça a mudar a data para que trabalhadores, movimentos pudessem participar. Mas, enfim, é o que se vê aí nesse contexto todo, esta vontade a qualquer custo de entregar de vez a Sabesp aqui para a iniciativa privada. Semana teve protesto também de movimentos sociais e sindicais lá na Lesp. Queria te ouvir sobre essa questão, Ivone. Bom, estamos numa batalha, né? Então, aí a CUT, principalmente, está puxando essa questão. Então, estamos fazendo aí a consulta popular. E quando nós vamos explicar para a população o que está acontecendo, a gente abre depois a votação, todo mundo é contra a privatização da Sabesp. E depois desse caos da Enel em São Paulo, aí todo mundo entendeu exatamente o que é privatizar os serviços públicos essenciais. Então, tivemos aí uma audiência pública na quinta-feira, mas exatamente porque nós da Central Única, junto com o Luiz Cláudio, a bancada e o Sindicato dos Bancários, entramos com uma ação. Vocês vão lembrar que teve uma audiência cancelada, que tinham chamado a audiência logo para depois do feriado. Então, publicaram no dia 1, aí dia 2 era feriado, né? Dia 3 era um dia que não era dia útil, aí sábado e domingo chamaram para segunda-feira. E nós cancelamos essa audiência pública e fizemos ele cumprir como que deve ser as audiências públicas lá na Lesp. Foi chamada para quinta-feira com uma participação popular enorme, né? Mas dividiram as plenárias aí, né? Então, e também dificultaram as pessoas que eram contrárias a essa privatização de entrar. Então, foi algumas confusões, mas nós fizemos a nossa manifestação, os trabalhadores mandaram o seu recado, e várias partes da cidade, né, a população também foi falar, olha, sou contrária à privatização aí da Sabesp. E nós também entramos aí, viu, Cosmo, uma outra ação aí para questionar a empresa IFC. Então, a nossa ação foi aceita, então foi dos sindicatos bancários, comerciários, o Raimundo, que é presidente da CUT, junto com toda a bancada nossa lá do Partido dos Trabalhadores, questionando, né, porque ele pediu um parecer para a IFC e pagou um absurdo. E olha bem, você pede um parecer antes de você passar na Assembleia Legislativa que tem que deixar privatizar a Sabesp. Então, nós estamos questionando isso também, porque nós achamos um absurdo. Não dá para ser assim, faço o que eu quero, né? Tudo bem que o Tarcísio não enganou ninguém, ele disse mesmo que era privatista, né? Mas não quer dizer que a população tem que aceitar tudo, e nós estamos provando aí que privatizar não é bom, né? Então, essa batalha continua, e não só contra a privatização da Sabesp, mas da CPTM, do metrô. Estamos chamando atividades aí para as próximas semanas, dia 28, então nós estamos ligados e vamos lutar muito contra a privatização da Sabesp, da CPTM e do metrô. O Tarcísio, né, o governador, não vai fazer exatamente o que ele quer, e nós também vamos forçar o prefeito a tomar a atitude dele, né, que não pode o prefeito de São Paulo abrir mão de discutir essa questão da Sabesp na cidade de São Paulo, que é a mais importante que está no contrato. Então, por isso que vários municípios já estão falando, e infelizmente o nosso prefeito da cidade de São Paulo não está fazendo isso, né? Então, por isso que ano que vem, as pessoas têm que pensar muito bem quem vota, né? Quem vota a seu favor ou contrário a você. Então, vamos ver como é que ele é. Ele realmente não soube administrar a questão da falta de energia elétrica em São Paulo, né? E aconteceu aí um caso, estava lá no céu e acabou a energia, né? Então, ele está vendo por si só que realmente a Enel e o serviço privatizado não presta. Então, vamos continuar brigando para não privatizar. Ivone, você está falando da atuação do
governador Tarcísio de Freitas nessa questão da Sabesp, privatização do transporte público, mas a gente, quando se fala do governo Tarcísio de Freitas, a gente também não pode deixar de falar da Operação Escudo, que foi uma operação que foi feita na Baixada Santista, assassinou mais de 20 pessoas, né, 20 moradores da região, e na sexta-feira saiu uma informação pelo UOL, que eles tiveram acesso pela Lei de Acesso à Informação, que dos 23 batalhões envolvidos nessa Operação Escudo, só 11 tinham câmeras portadoras que registram a atuação. A gente sabe que lá no começo da gestão de Tarcísio de Freitas, o próprio Derrite, que é secretário de Segurança do governo, disse que era contrário às câmeras, depois voltou atrás porque viu que foi uma declaração impopular. E aí a gente tem essa situação agora dessa informação mostrando que as câmeras disponíveis no estado de São Paulo são insuficientes para o tamanho da polícia que temos aqui no estado. A gente pode dizer que é uma ação que bota insegurança, mais uma vez, para a classe trabalhadora. Esse tipo de ação, de pensamento do governador Tarcísio de Freitas e do Derrite, que é o seu secretário, coloca a população em insegurança pública, uma insegurança que a gente já vivencia todos os dias? Olha, com certeza, né? Quando ele fez essa proposta, enquanto estava concorrendo à governador, né, de São Paulo, todo mundo foi para cima e ele recuou. E agora ele está cumprindo o que ele colocou lá, ser contra as câmeras. E dizer o seguinte, as câmeras é proteção, inclusive para o policial, foi provado aí. Então, teve vários casos em que o policial estava sendo julgado aí, falando que ele tinha cometido erros, e a câmera provou, né, que ele não teve culpa em várias coisas, né? Então, várias ações. Então, a câmera, ela também é uma proteção não só da questão de más condutas de alguns policiais, né? Porque a gente costuma colocar tudo como um só. Não é, gente. A maioria dos policiais, eles cumprem as regras em São Paulo, eles trabalham muito certo, e ao contrário, eles realmente fazem um trabalho de proteção à população. Né? O que nós vemos, às vezes, é que, às vezes, as pessoas, eles vão fazendo algumas coisas que não deveriam, né? Mas aí por ordem às vezes, dos comandantes. E a câmera, ela é realmente uma forma de você reduzir essa mortalidade. Então, o que foi provado aí? Que a polícia matou muito mais negros, né? Então, nós estamos no mês de novembro e está dizendo lá, olha, quem que foi as pessoas que foram atingidas pela polícia? Foram negros. Negros, né? Então, a população negra está sendo exterminada, né, com essa violência que está aí. E, na minha opinião, tem que se cumprir a lei, né? Se realmente houve a morte do policial, tem que pegar a pessoa que realmente fez essa ordem, né? E não você ir no lugar, mata todo mundo para pegar, às vezes, uma pessoa. Que é exatamente o que nós estamos vendo Israel fazendo na Palestina. Né? Para pegar um grupo de pessoas, você extermina tudo ao redor, né, para pegar aquela pessoa que está ali, que é o pessoal do Hamas. Que ninguém é favorável ao Hamas, né? Vamos dizer assim, ninguém é favorável a grupo de extermínio, né? Então, é isso, né? Você cumprir as leis, fazer de forma que você não atinja a população, e que ela não sinta essa insegurança que às vezes ela tem em alguns lugares, né? Então, estava lá também recebendo o prêmio Cláudio, né? Claudinho, que é o ouvidor da polícia, você vê, ele faz um ótimo trabalho ali, ele é negro, e ele tem que andar com segurança porque é ameaçado, porque realmente está querendo que cumpra, né? E que a polícia realmente faça o seu trabalho de forma coerente. É isso, né? Você não fazer o extermínio de uma população, porque tem algumas pessoas ali que realmente têm feito crime, né? Então, acho que nós temos que nós somos defensores aí da Câmara, né? Para nós é importante porque a polícia realmente ela se resguarda e também resguarda toda a questão da população. Ivone, ainda sobre a privatização de serviços essenciais, o exemplo que alguns gestores dão é que a privatização é eficiente. O último apagão
que teve a Enel, era Eletropaulo, depois virou, quando foi privatizada, Enel. Mais de 2 milhões de paulistas e paulistanos aí sofrendo por mais de 6 dias com falta de energia. Agora, recentemente, tem uma declaração do governador, olha, mas a Sabesp privatizada vai ser diferente do que foi a Enel. Para além disso, eu sei que você, como vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, você tem rodado aqui a capital, região metropolitana. Queria te ouvir o que a população mais necessita e que ela reclama no que diz respeito a essa questão de serviços, Ivone. Olha, principalmente ela reclama sobre a questão, ainda é da Sabesp também, né? Tem um bom serviço, chega água, mas muitas vezes não chega o esgoto. E aí, lembrando que isso também lembrando que, por exemplo, eu sou bancária e nós somos contra a privatização da Caixa. E vencemos, e a Caixa é 100% pública. E boa parte hoje do que você faz em esgotos e várias outras melhorias na cidade vem de financiamento da Caixa e do Banco do Brasil. Então, a importância de você ter empresas públicas, como bancos públicos, né? Então, vamos lembrar aqui, já vamos defendendo. E aí, quando você anda, por exemplo, na Zona Sul, é um horror as pessoas pegarem a linha que foi privatizada pela Via, né? Então, Via é mobilidade, mas é Via imobilidade, porque vive dando problema todos os dias, né? E é privatizada. Agora, a questão da Enel também dá problema. Telefonia, nós privatizamos lá na final da década de 90, início de 2000, né? Que era também para prestar bom serviço. Vai no extremo da Zona Sul, no extremo da Zona Leste, para ver se você consegue pegar celular. Vários lugares não pegam, né? E o principal também que as pessoas hoje reclamam é da questão da saúde, né? Então, privatizou, né? Entre aspas, porque você hoje tem as OS, né? Que dão conta, e você percebe que várias empresas dessas visam um lucro. Então, com isso, falta remédios, falta médicos, no posto de saúde, né? O transporte também é um grande problema, né? Porque você também não é uma empresa que antes também nós tínhamos uma empresa municipal, né, que prestava esse serviço, quando você também passou para as empresas de ônibus privatizadas, então hoje você paga para elas, então vários contratos que tem, deveria ter mais linhas de ônibus e só tem quando vai o fiscal da prefeitura. Nos outros dias a população não consegue entrar no transporte público. Então, o que você percebe é todo serviço que foi privatizado é uma porcaria, gente, não tem uma outra palavra, né? E o Estado, né, que deveria olhar isso, não tem olhado, não tem muitas vezes fiscalizado, e aí a população fica lá, boa sorte. Então, a questão da saúde, do transporte, são as principais reclamações aí da população na cidade como um todo. No início da nossa conversa, você comentou sobre o plebiscito que a CUT, junto com os trabalhadores da CPTM, do metrô e também da Sabesp e outros movimentos sociais, tem feito, percorrendo o estado mesmo, caminhando por aí, para falar com a população e esclarecer sobre o que é a privatização, o que é verdade, o que é mentira. E uma das questões que a gente já percebeu e já veio a público é uma questão do esgotamento que você colocou, que assim, a água chega, mas o esgoto nem sempre, né? Mas o esgotamento universal, como se diz, universalizar o esgotamento, é uma proposta que a Sabesp já está encampando e já está em ação. E essa foi uma tentativa de justificativa do Tarcísio de Freitas de dizer que a privatização ia dar conta disso. E aí a minha pergunta a você, Ivone, quando a população fica sabendo dessas malversações do governador quanto a propostas não esclarecidas, assim, como a população tem recebido, você já falou que imediatamente as pessoas votam contrariamente à privatização, mas como é estar nesse dia a dia com as pessoas e ouvir das pessoas também o que elas acham, né, de todo esse processo? Olha, aí você tem que explicar bastante o papel do Estado, né? Porque, infelizmente, nós temos uma imprensa que faz um desserviço à população, né? Então, vamos lembrar que durante os últimos anos aí, a imprensa jogava o Estado para a questão do Estado mínimo, né? Então, olha, não pode ter déficit, olha, não pode fazer isso, olha, vamos ser
vimos o que os bons administradores fizeram em São Paulo, né, nos últimos tempos. Um exemplo desse é o Dória, né, que veio com a capa, não sou político, eu sou administrador. Acabou com São Paulo, né? Acabou com São Paulo, deixou aí. E a questão do saneamento, realmente. Mas eu acho que falta aí uma questão que, normalmente, o que os governos fazem para poder privatizar? Eles acabam com o serviço, deixam o serviço muito ruim para a população ficar indignada e com isso, ó, tá vendo? Tem que privatizar. E foi isso que eles fizeram em várias gestões de várias empresas e muitas vezes, por exemplo, eles quiseram fazer isso com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, com a Petrobras. Olha lá, Petrobras, tem muito roubo, tem não sei o quê. Vamos privatizar. Privatizar, olha quanto ficou a nossa gasolina no governo Bolsonaro. Então, isso é uma tática, né? Então, você não investe em algumas coisas, nesse caso, por exemplo, a Sabesp, muitas vezes é a questão do saneamento, para dizer que é uma empresa que tem que privatizar para o serviço melhorar. Só que quando privatiza, o serviço piora, porque até aquilo que funcionava, que era o fornecimento, por exemplo, de água, começa a dar problema, né? E vamos lembrar, a Enel, ela herdou aí, quando ela assumiu, já todo um sistema, né, elétrico que tinha um tempo para acabar, vamos dizer assim, tudo você tem que renovar, né? E hoje ela não tem renovado o que ela já pegou. Então, o que ela fez? Tudo que o Estado já tinha feito, ela lucrou em cima disso, pegou seu lucro, joga para fora, para a Europa, ela manda mais de 70% do seu lucro para a Europa, demitiu 1/3 dos seus funcionários no país, né, aqui no Brasil, causou desemprego, joga seu lucro para fora e também ela usufruiu de toda essa rede que já estava pronta pelo Estado lá atrás, que é a mesma coisa que as empresas, por exemplo, de metrô fazem. Né? Então, o que a linha privatizada fez? Então, ela herdou já tudo prontinho, bonitinho. Então, ela não faz nenhum investimento. Então, ela vai sugar o que já está pronto. Quando começa a dar defeito, você começa a ver os problemas. Então, é isso. Então, nós já vimos isso e sabemos. E também é o seguinte, o mundo inteiro que privatizou alguns serviços públicos essenciais está voltando atrás. Então, a França é um exemplo que privatizou a questão da água e está voltando atrás para ser estatal, porque viu que não dá certo. Porque só pensando no lucro, ninguém pensa na população ou lá na frente que tem que fazer investimentos para a população. Então, vai ver o lucro e a bolsa de valores. Então, um alerta aí à população. Vejam muito bem, né? E votem muito bem em candidatos ano que vem que vai defender você e não vai defender uma privatização de um serviço essencial em que eles mesmos já deixam ruim para você poder querer que privatize, e isso é uma enganação. É uma enganação sempre dos governos para fazerem isso. Ivone, para a gente finalizar o nosso papo, infelizmente, tem a questão do tempo, mas eu quero te fazer uma pergunta que diz respeito à municipalidade, né? O prefeito Ricardo Nunes meio que anda, que faz dobradinha em muitos casos com o Tarcísio de Freitas, né? Agora, se a eleição do ano que vem está chegando, ele tem ido a público falar que é preciso caçar aí a concessão da Enel, mas há denúncias, inclusive, de que no governo dele, de Ricardo Nunes, à frente da Prefeitura de São Paulo, obras sem licitação na cidade dispararam, né? Então, como é que fica essa jogadinha, essa troca de rebate de experiência, Prefeitura, Governo do Estado, Ivone? Olha, primeiro que os dois são bem alinhados, né? E eles têm um grupo, né, correto aí, que é realmente de privatizar do Estado mínimo, né? Não é fazer investimentos. Tanto é isso que guardou 36 bilhões em caixa, né? E começou agora a gastar com obras na cidade inteira. Então, você anda a cidade inteira tá com obras, às vezes, inúteis, né? Que são obras, muitas vezes, mal feitas, né? Que vai lá, faz um calçamento, né, da cidade, faz um asfalto, e você vê que aquele asfalto não vai aguentar uma chuva, um temporal, que são horrorosos, só para dizer, né, uma questão de embelezamento da cidade. E ele também não consegue administrar a cidade, porque a primeira entrevista dele, primeiro que quando estava todo mundo sem energia, ele estava numa sala VIP lá assistindo, né, a Fórmula 1. Aí depois, né, disso, a primeira entrevista dele, olha gente, vamos criar uma taxa, então quem puder pagar, né, que seu vizinho tá, a gente enterra os fios, né.
Então ele não tomou providência, só tomou providência depois de agora, que até ele está sentindo a questão de ir inaugurar ou fazer algumas agendas, por exemplo, no céu e acabar a energia. Então ele vê assim, olha, tá uma coisa incontrolável. Então agora, depois de muita pressão da população, e que não caiu bem, deve ter feito pesquisas, que ele começa a defender acabar com o contrato da Enel, mas a gente sabe que ele não vai fazer isso, né? Então é só realmente jogo político de novo. Então por isso que a população tem que prestar muita atenção, quem são os candidatos do ano que vem, já tem aí os pré-candidatos, né? E é importante que realmente ela perceba o seguinte, quem é que vai me defender? Né? Porque não é o Ricardo, não é o que está aí atual. Então é muito importante as pessoas prestarem muita atenção nisso. Perfeito. Conversamos com Ivone Silva, que é vice-presidenta da CUT São Paulo, que é a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Ivone, muitíssimo obrigada pela sua participação, por nos trazer informações sobre esse plebiscito tão importante que coloca a nossa classe trabalhadora no centro do debate das questões que tem a ver com o nosso dia a dia, com os serviços essenciais e todo esse debate de não privatizar essas demandas essenciais. Muitíssimo obrigada por estar com a gente hoje. Obrigada eu pelo convite aí, adoro sempre vir aqui na TVT, que é a TV dos Trabalhadores, e que eu sei que defende aí realmente os trabalhadores aí, que tem uma forma de notícia diferente, né? Que vai realmente trazer para a população informações muito importantes. Vocês fazem um trabalho importantíssimo de esclarecimento para a população. Abraço. Abraço, Ivone.